Para essa filmagem ficar um pouco mais informal, eu queria que o Harry estivesse aqui, né, para a gente discutir um pouco sobre a produção e eu não ficar falando sozinho, mas infelizmente não vai dar, porque ele tá lá recluso na casa dele e eu tô aqui na fazenda e ele me fez pagar esse mico. Beleza? Aqui é o João Vitor, eu sou o diretor de produto da Beehive Media e eu vim mostrar hoje para vocês um pouco sobre produção, para vocês se divertirem um pouco aí nessa quarentena, já que tá todo mundo recluso em casa. Espero que esteja todo mundo cumprindo, né, essa quarentena à risca, todo mundo tem que ficar em casa mesmo. Como biotecnologista eu digo para vocês que isso é muito importante para esse momento. E não esquece de lavar a mão, não esquece de passar o álcool em gel, ou o álcool, né, de 70 de qualquer forma, não precisa ser em gel, que vai ficar tudo bem e espero que isso passe o mais rápido possível. Mas enquanto não passa, quem sabe aí vocês não se aventuram em fazer um hidromel aí. Eu não posso começar a falar sobre produção de hidromel sem explicar o que, na verdade, é o hidromel, né, de fato. Então, o hidromel é uma mistura em água, o mel, na verdade, em água, utilizando uma levedura, né, um micro-organismo. E que micro-organismo é esse? O que é uma levedura, né? A levedura é um fungo, assim como os fungos encontrados na natureza, só que esse fungo ele não traz nenhum malefício pra gente, pro ser humano. Existem fungos que são fungos patogênicos, são fungos que trazem algum malefício para o ser humano e nesse caso, esses fungos, né, essas leveduras, elas não trazem nenhum malefício para o ser humano, muito pelo contrário, elas são utilizadas em vários processos biológicos, né, que a gente tem na cozinha e também nas indústrias, como produção de bioetanol, produção de etanol para carro, como produção de álcool, de cereais, né, que a gente está usando bastante nos dias atuais. Também é utilizada para fermentação de pão, fermentação de bebidas alcoólicas, tanto destiladas quanto bebidas fermentadas, e que essas bebidas, uma delas que são incluídas é o próprio hidromel, que é uma fermentação de um açúcar fermentescível, é um açúcar, uma fonte de carboidrato presente na água, para que esse açúcar seja diluído e que a levedura, que é um fungo, consiga transformar esse açúcar em álcool e gás carbônico. Então a gente vai começar falando sobre uma das coisas mais importantes na produção do hidromel, que é a água. Então, 2/3 do seu produto final, 2/3 do seu hidromel vai ser água. Já que ele é um produto tão abundante no hidromel, ele precisa ser de qualidade. Você que vai fazer aí o seu hidromel na quarentena para brincar um pouco, o importante é que essa água ela não seja clorada, né? É importante que você passe ela num filtro ou, mais do que isso, possa ferver essa água para que ela, tirar todos os micro-organismos que tem ali presentes, para que não tenha dificuldade da sua levedura de fermentar, e 2, tirar o cloro da água, porque por evaporação o cloro vai embora. Então ferve a água que você tem, a água mais limpa que você tem na sua casa, ferve ela e espera ela chegar numa temperatura ambiente, né, em torno de 21 a 25 graus, que é a temperatura que está mais ou menos constante aí no Brasil, e começa a fazer o seu hidromel a partir daí. Se você for usar uma água para fazer uma produção maior de hidromel, é importante que você se atente bastante a nutriente, né? É importante que você coloque um pouco a mais de nutriente no seu hidromel para que a fermentação ocorra de forma perfeita. Os nutrientes presentes no mel, eles são bons, mas eles não são suficientes para uma boa fermentação, e a levedura ela precisa de uma carga nutricional um pouco maior. Então é importante que você corrija a sua água com mais nutrientes, com sais e nutrientes, para que você consiga uma fermentação de qualidade se você escalonar. O nutriente principal é o nitrogênio assimilável, uma carga de nitrogênio para que a levedura consiga assimilar esse nitrogênio. O segundo fator de um hidromel de qualidade é você escolher um mel de qualidade. E o que é qualidade, né? Qual é o melhor mel que você pode usar na sua receita? Existem diferentes tipos de mel, né? Você tem o mel produzido pela abelha que é mais abundante no mundo, que é a Apis mellifera, a abelha africanizada. Ela produz um mel de qualidade e esses méis podem ser diferentes entre si, pode ser mel de açapeixe, lixia. No Brasil existem uma infinidade de mel, mel silvestre, como esse aqui. Você ainda pode ter outros tipos de mel produzido por outras abelhas, e principalmente no Brasil, que a gente tem algumas abelhas nativas, que são sem ferrão, que os méis são muito gostosos, uma delícia, e que você pode também usar na sua receita. Mas qual é o melhor mel que você vai utilizar? O
melhor mel é o mel mais puro, é o mel mais próximo da origem que você consiga, né? É um mel que você sabe a procedência, que você sabe que não tem nenhum açúcar acrescentado ali, não é acrescentado água, e é o mel mais puro que você consegue. Depois disso, existem algumas receitas com méis diferentes. Geralmente, os méis mais claros, os méis monoflorais, né, que são provenientes de uma única flor, são utilizados para hidroméis mais simples, receitas de hidromel mais simples, e hidroméis mais complexos, como o caso do mel silvestre, né, que é o mel proveniente de várias florações. Eles são usados para hidroméis mais brutos, receitas de hidromel mais rebuscados. Mas isso não é regra, né? Você pode ter um hidromel simples que eu digo não é no sabor, é simples na complexidade da produção mesmo do hidromel. Você pode ter hidromel simples com um mel bruto, né? E pode também ter um hidromel cheio de sabor, complexo pra caramba, e com hidromel simples, com mel simples. Beleza? Então fica aí a dica, mel puro é o seu fator de qualidade aí no seu hidromel. Por último, mas não menos importante, então as leveduras, né? São esses micro-organismos que vão fazer essa brincadeira toda funcionar. São eles que vão transformar a sua água e mel, né, essa mistura doce, em uma bebida complexa, uma bebida gostosa, cheia de sabor, com álcool. Qual é a melhor levedura para utilizar, né? Essa é a pergunta básica que todo mundo se faz quando quer produzir um bom hidromel. A melhor levedura para você utilizar é uma levedura específica para a produção de hidromel, ou uma levedura para vinho, para champanhe, que são leveduras que conseguem consumir esses açúcares simples, né, frutose e glicose, que são os açúcares presentes principalmente no mel, e eles também estão presentes nas frutas e tudo mais. As leveduras de cerveja, elas não são boas, né, para a produção de hidromel, porque elas consomem bastante o açúcar proveniente do malte, né, para a produção de cerveja, que é a maltose. E esse daqui que está na minha mão também não é uma boa levedura para a produção de hidromel, que é o fermento biológico para pão, mas ela tá aqui porque ela é a única levedura que eu tinha aqui para mostrar para vocês, que eu tô na fazenda, né? Eu tô em isolamento aqui na fazenda, e amanhã, provavelmente amanhã, né, eu vou fazer um pão aqui com a minha mãe, e a gente vai usar essa levedura aqui. A levedura que a gente utiliza, ela tá lá na fábrica onde a gente produz o hidromel, e eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu posso dar alguns exemplos, né? Existem marcas, né, que são muito boas para levedura, e elas vendem também levedura de cerveja e vendem levedura de hidromel. A M05 da Mangrove é uma ótima pedida. Tem algumas leveduras da Fermentes, algumas leveduras da Lauvan, a QA23 também é muito boa. Então, todas essas leveduras vocês encontram na internet, é fácil comprar, é fácil adquirir, e é só comprar uma boa levedura numa quantidade ideal. Geralmente é em torno de um pacotinho desse aqui de 10 gramas para 20 litros de produto. Comprou a levedura, misturou, fez a mistura certa, tá garantido aí que seu hidromel vai ficar bem saboroso. Então, uma das partes também importantes e essenciais na produção de qualquer bebida alcoólica ou qualquer produto fermentado é a sanitização. Primeiro, a sanitização de você próprio, né? Como a gente está vendo aí nos dias de hoje, utilizando o álcool aí, e também a sanitização de onde vai acontecer a fermentação. Pode ser, não tem problema, pode ser num galão de 20 litros de água, pode ser naquele balde que vende em loja de cerveja, né, de produtos de cerveja, mas você precisa sanitizar. Existem alguns bons sanitizadores para serem utilizados. Um deles é o iodo. A gente consegue comprar iodo tanto nessas lojas de cerveja quanto em lojas agropecuárias, em lojas de veterinária. Existe o PAC 200, né, que nada mais é do que ácido peracético, que você também pode comprar nessas lojas de cerveja. E o álcool, um álcool comum, mas só não pode ser álcool em gel, né? Nem que tenha aloe vera, para você sanitizar o seu ambiente. Então, sanitizou a mão, abriu a levedura, jogou na água, hidratou a levedura e tudo mais. Aí você vai conseguir, se você sanitizar tudo certinho, se você fizer todos os processos direito, você vai ter uma bebida de qualidade. Então, como a ideia é você não sair de casa para precisar comprar esses insumos, o mel você pode comprar em lojas online.
A levedura você pode comprar em lojas online também, lojas de cerveja que vendem insumos de cerveja. É só escolher uma levedura apropriada para a produção de hidromel, né? E vai aí uma dica, a Lamas, ela tem uma carta de leveduras de hidromel. Então a gente não vai fazer um hidromel com medida, a gente vai fazer um hidromel aqui com proporção, já que não é para você sair de casa e não precisa comprar copo de medida, nada de uma medida muito exata. Vamos fazer em proporção, que eu tenho certeza que vai ficar legal. Então o que você precisa, né? Você vai precisar de água, e muito mais do que a quantidade de água que você vai ter que usar na sua fermentação. Vai precisar de mel, levedura, um pote da sua mãe, um pote qualquer da sua mãe, e um pote de fermentação, né? O que é um pote de fermentação? É um balde que você pode esterilizar ele, e ele vai servir para aqui dentro ocorrer a transformação química, né, desses açúcares do mel em álcool. Então, o importante é que ele tenha uma tampa, ele seja vedado, você consiga vedar ele muito bem, e você coloque um airlock. Airlock é esse equipamento, né, em que o gás de dentro consegue sair, e aqui dentro tem água, né, o gás de dentro consiga sair e o gás de fora não consiga entrar. Se você não tiver um airlock, se você não quiser sair para comprar, não quiser comprar nas lojas de cerveja, você pode conectar uma mangueira, né, uma mangueira saindo aqui do topo desse balde, dentro de um copo de água, e essa água vai ficar borbulhando. Então ali você consegue acompanhar a fermentação. Mas vamos lá. Qual é o processo, né? O processo é esterilizar muito bem esse pote, né? Então, como que você esteriliza? Com todos aqueles produtos que eu te falei. Se você tiver álcool em casa, ótimo. Ácido peracético, você também pode comprar na loja online de cerveja. Iodo, mas se você não tiver nada disso, ferve água, ferve uma panela de água, joga aqui dentro, mexe, joga fora, joga mais água fervida, mexe, joga fora. Então aqui dentro você vai ter esse ambiente esterilizado, porque aqui estava com água fervendo. Lembrando que esse balde aqui é um balde próprio para fermentação, que ele também é encontrado em produtos em lojas de cerveja, mas você não precisa comprar ele. Você pode usar um balde limpo, obviamente, da sua casa. Ele também precisa ser esterilizado. Então, se você não tiver todos aqueles produtos que eu citei, joga água nele, água fervendo, rinça ele com água fervendo, sacode, joga fora. Faz isso 3 vezes, depois tampa ele, e a partir daí você não abre mais ele antes de fazer todos os processos que eu vou passar daqui pra frente. Então, como a ideia é você não ferver o mel, né? Por que você não pode ferver o mel? Porque ele gera uma molécula chamada hidroximetilfurfural, que é uma molécula que não é muito agradável, não é muito palatável na produção do hidromel. Então a ideia é não ferver o mel, e além disso ele perde algumas propriedades, algumas características que são importantes para a fermentação, alguns nutrientes que são importantes para a levedura. Então o ideal é não ferver o mel. Então como é que você faz isso? Você pegar um pote, né, na sua casa, e ele vai servir como medida. Então, um pote desse de mel, cheio de mel, ele vai aqui dentro, depois disso aqui esterilizado, ele vai aqui dentro, e a ideia é que a água seja 3 vezes o pote de mel. Então, se aqui foi um pote de mel, você vai ter que colocar 3 volumes, 3 vezes isso aqui de água. Mas que água é essa? Ela tem que ser uma água fervida, como eu havia falado, uma água fervida e chegada em temperatura ambiente para você conseguir jogar. Uma dica é você ferver essa água na panela de pressão. Então, enche a panela de pressão, coloca no fogo lá durante 10, 15 minutos, ferveu essa água na panela de pressão, deixa a panela quieta até ela chegar na temperatura ambiente, deixa ela lá, porque ali ela vai estar hermeticamente fechada, não vai entrar não vai conseguir entrar ar lá para dentro da panela de pressão. Então deixa ela chegar na temperatura ambiente, abre a panela de pressão, joga água aqui dentro, joga essa água no recipiente que você vai fermentar, e 3 vezes a proporção de mel que você usou. Basicamente é isso. Depois disso, fecha esse tambor, mistura tudo isso, né, esse mel com essa água já fervida e já chegada à temperatura ambiente, ferve isso, e ali você vai ter um mosto, a gente chama de mosto, para fermentação. Então, se você quiser fazer 20 litros de produto final, você vai precisar fazer a conta do tamanho do seu pote de mel para 3 potes, né, de água, até chegar num volume final de 20 litros. Beleza? E agora a gente vai para a preparação da levedura. E deixa chegar em temperatura ambiente de novo, para que você possa
abrir o saquinho, né, esterilizando ele com álcool e despejar essa levedura dentro dessa água. Espera ela decantar, não mexe, não sacode, espera ela decantar e aí sim, depois de 15 minutos, dá uma sacudidinha, abre o pote, joga aqui dentro, fecha o pote e tá pronto. Só dá uma sacudida nesse balde e pronto. A partir daí, nos próximos dias, 2 dias depois, na verdade 2 dias é muito tempo, mas em torno de um dia depois você vai ver essa água do copinho borbulhando. Isso significa que esses gases estão sendo produzidos, né? Esse CO2 está sendo produzido a partir da fermentação, pela quebra do açúcar, transformando em álcool e CO2. Então, a partir daí é só esperar que o processo vai ficar maneiro. Show? Então a fermentação vai acontecer e essa água, né, esse caninho, né, conectado aqui na água, ela vai borbulhar. Ou se você tem em casa ou pôde comprar o airlock, você vai ver esse airlock borbulhar, né, esse gás sendo formado, e esse gás formado é o gás carbônico produzido a partir da fermentação, da quebra do açúcar, transformando em álcool e gás carbônico e CO2. Se engana se você acha que a produção de hidromel acaba por aí. Não é isso, aqui acabou a fermentação, né? É a primeira fase da produção do hidromel. Essa fermentação ela dura em torno de 5 a 10 dias, dependendo do volume que você vai fazer. E posterior a ela, você vai precisar de pelo menos uns 2 ou 3 meses aí para clarificação, né? Esse processo de clarificação é muito importante. É o processo de clarificação e maturação, que é o processo em que as moléculas geradas, né, a partir da fermentação vão se juntando, vão se unindo e vão se separando, né? Algumas moléculas até se separam para produzir um hidromel com um gosto muito bom. Então, o hidromel depois da fermentação, ele não é um produto acabado, não é um produto finalizado, ele precisa de tempo. E quanto tempo que isso demora? Isso mesmo, em torno de 3 meses. Então, esse processo de clarificação, se você tiver lugar na sua geladeira, ele ótimo, né? Ele vai acontecer de forma mais rápida e de forma mais segura, né? Porque ali você não vai ter nenhum micro-organismo crescendo. Mas se você não tiver uma geladeira, deixa o seu hidromel uns 3 meses dentro desse recipiente, fechado, sem mexer, debaixo da sua cama ou em algum lugar que tenha não muito contato com o sol e que não tenha uma variabilidade de temperatura muito grande, né? Então deixa ele guardadinho lá no canto da sua sala, deixa ele guardado debaixo da sua cama, que esse processo vai acontecer naturalmente e você vai ter um hidromel límpido e clarificado depois desse período. E além disso, um hidromel com uma qualidade, com um gosto muito mais apurado do que no final da fermentação. A gente encerrou mesmo, produção? Encerrou? Não, né? Não, gente, a gente ainda não encerrou. Então tem uma coisa a mais para você fazer. No final desses 3 meses, você vai precisar tirar o fundo, o corpo de fundo desse hidromel, e a parte de cima é o seu hidromel pronto e a parte de baixo é a borra. Essa borra é uma mistura de produtos, né, do mel e levedura. Essa borra ela serve brilhantemente bem para você fazer um pão, para você fazer uma receita na sua casa. Você não precisa descartar essa lama, entre aspas, porque ali é levedura, ali é produto do mel, então você pode não descartar, mas o seu hidromel vai estar clarificado na parte superior. Como é que você faz essa mudança, né? O nome disso é trásfega, né? Você pode transferir por um cano, né? Transferir para um outro recipiente, ou você pode simplesmente virar esse recipiente aqui num outro recipiente e quando chegar na parte da borra, você para de virar, beleza? Então é isso. Esse hidromel no recipiente vai estar pronto e essa borra que fica no final você pode usar para produzir até outro hidromel, dependendo das condições que você colocou no seu processo, ou produzir um pão, produzir alguma coisa diferente. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham se interessado para fazer em casa, e qualquer dúvida, qualquer mesmo, só entrar em contato com a gente. Beleza? A gente responde no direct. Valeu, galera. Obrigado.